A gente vai falar dos Qual que é o tesouros tema da Copa do musical Mundo. de Copa do Mundo? É o Waka Waka, mas é a cada Copa. Hã? E Waka devia- Waka? Por que é Waka Waka? O Waka Waka, com temas de Copa do Mundo. Vamos falar sobre tesouros da espetacular. Copa do Mundo. Ó. O tesouro A gente da vai Copa falar- do Mundo é a Shakira. A gente vai né, falar, Elias eu Júnior? queria mostrar esse livro só porque o livro é muito legal. Que livro é esse? Esse eu não conheço. Esse livro chama Treasures of the World Cup. É um livro do Keir Hardnett. Quem? Keir Hardnett é um jornalista inglês. Tá. The Treasures of the World Cup. Ele tem, cada Copa do Mundo, ele tem um tesouro. Ele tem de fato um tesouro. Que se você vai abrindo o livro legal, hein? e você vai puxando aqui de dentro, ó. Cada um tem uma coisa que você puxa, por exemplo, aqui é um cartaz da primeira Copa do Mundo de 1930. Mas Que é o mais lindo, legal, dos mais lindos de Copas. o mais legal dos tesouros, eu vou puxar aqui, que eu tinha o original, mas não tenho mais, porque por um acaso. Mas aí eu recuperei o original por causa deste livro, que tem o tesouro da Copa do Mundo de 98. Que horas foi isso, esse primeiro? Os dois? As duas legal, cara. súmulas da final da Copa. Então você tem aqui 19h48. O horário de Saint-Denis. 19h48. Horário de Saint-Denis. O jogo começava às 21 horas, está escrito aqui. Aqui embaixo está escrito 19h48. Saiu a súmula com Edmundo. Lembra que tem a história da convulsão? Ricardo E as- Teixeira logo depois de descer das escadas, presidente da CBF. E às 20h18, Retificação. Tem a súmula retificada com Fenomenal. Ronaldo. Demais isso aqui, não é? Cara, isso é de... Meu, muito legal esse The Treasures of the World Cup. Treasures of the World O Cup. grande Gary Lineker fazendo o prefácio, que é uma figura muito legal. Livro bem bacana, hein, cara? É um livro E muito aqui legal. tem a foto no livro impresso, que é exatamente a entrega da... Não tem momento, a partir só de 58, depois a gente fala aquela célebre, Bellini levantando a taça lá em Solna, no Rassunda, porque xingando os a taça. fotógrafos, o Dunga depois em 94 xingando a taça, e a foto é exatamente o presidente da Federação Uruguaia recebendo Você sabe do qual foi Gilles Rimet Você sabe qual da foi final a da Copa de frase 50. que o Dunga falou quando ele levantou a taça de... Cara, uma vez eu perguntei pra ele, mas eu esqueci. Não, os fotógrafos lembram, todos. Os fotógrafos estavam ali embaixo. são Cagões os que de se M é lembram. pro Alex Escobar na Copa de 2010, Não, depois ele pediu desculpa. a frase ali, ao levantar a taça, foi: essa é pra vocês, seus traíras, filhos da puta. É. Para Foi os isso que ele fotógrafos falou. e pra nós da Porque imprensa. os fotógrafos estavam ali fotografando e escutando. Então isso ficou registrado. Para nós da imprensa, sobretudo esportiva, e sobretudo para meus futuros colegas depois de Bandeirantes, né? Inclusive tricampeões mundiais, aquela coisa que depois a gente conta também. Tretas, é só lembrar, na Copa de 58, comentando pela Rádio Pan-Americana, depois Jovem Pan, o Leônidas da Silva, o Diamante Negro, o Leônidas ficou a Copa inteira detonando o Pelé. A Copa inteira o Leônidas dizendo que o Pelé era muito individualista, que tinha que soltar mais a bola, inclusive na final. Até quando o Pelé deu um chocolate na Itália. Exatamente. Mas assim, tem muito esse conflito geracional, né? De Copa a Copa, a gente vai falar muito agora no nosso programa, né? Que os jogadores, então, o Vampeta mesmo fala, abertamente, que a turma de 2002, que eu já... do PVC também sabe, alguns jogadores realmente torcem contra, porque até financeiramente, os últimos campeões atletas, eles têm uma série de coisas que eles aparecem porque são os ainda campeões, os últimos campeões do mundo. Então tem gente que torce mesmo, gente de seleção, gente campeã do mundo que torce Tem contra. gente que vai pra Copa do Mundo com a camisa da Itália, você imagina isso? Eu estou aqui no meu programa, aliás, está aqui inclusive, ó, é da nossa Retrogol, nossa parceira, está aqui, ó, Retrogol Itália by Mauro Betti. Eu ajudei a fazer essa camisa e olha, antecipando fatos, é uma camisa dos anos 70 com gola alta, exatamente com uma belíssima nova camisa da Adidas. Parece a camisa de 74, porque não, de 78 era mais ainda. Era mais ainda. Essa é inspirada na Copa de 74, já campeã da Eurocopa de 68. E a Itália agora vai vestir na Copa, se ela for pra Copa, uma camisa parecida com essa. O que a gente ia falar mesmo? Que o A gente vai falar falou? de despedir da Copa. Despedir da Copa. Ó, Do Brasil Irã, campeão tem 13 letras. Despedir da Copa também tem 13 letras. Pô, você também tudo... Aliás... Hã? Foi insuportável esse período. Culpa de você, Zagallo, que era com um L só, virou 2 L's pra isso. Que você sempre... Ele nasceu, o Zagallo, em 11 de agosto, não lembro quando, lá em Alagoas, em Maceió. Mas que nem o Rivelino também. O Rivelino se escrevia, se grafava com L só, né? O Gilmar, do Santos Neves, é com Y, né? E agora a família gostaria que fosse lembrada assim, mas era Gilmar. E lembrando que até o Gilmar, o Girafa, Gilmar era o nome que era mais feminino do que masculino no Brasil. É. E virou o jogo Grandes Gilmares, como o Gilmar,
o Lei Gilmar da Costa do Palmeiras, o Bangu, e o Gilmar Rinaldi, tetracampeão 94. Exatamente, Outro camisa grande 22 na Copa do Mundo de 94. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai relembrar, que a gente vai falar, porque a partir do fato de que nesta Copa de 2026, Vai ter Copa? acho que vai ter Copa. Não e o sei se Irã- vai ter mundo, né? Mas até lá. O Irã não irá. O Irã Você não tava falando, e irá. por que não irá? Você estava falando sobre isso? Ira. Por Ira. Que não é o grande Ira do nosso Nazi. Beijo. Precisa vir aqui, né, Nazi? Em função do fato, em função de esta Copa ser a provável despedida, certa Não era despedida pra ter sido em 2022 dos caras? de Messi. E o Cristiano Ronaldo a gente esperava que era a última Copa. Last Messi- Dance lá no Catar. Messi, Cristiano Ronaldo e o goleiro Ochoa do México podem fazer a sexta Copa do Mundo e E se o Ochoa tornarem pode os fazer mais primeiros 5. jogadores. Ele e o Fábio do Fluminense, se o dia fosse convocado. Cara, que Mas pode ser a sacanagem o última Fábio não Copa. jogar uma Copa, velho. A tendência é que seja a última Copa do Messi. Sim. O Cristiano Ronaldo tá machucado nesse momento, mas deve ir para a Copa do Mundo e, portanto, machucado. deve jogar a última Copa do Mundo. Pode chegar ao 10º gol na Copa do Mundo da sua despedida. Imagina. Então a gente tá falando aqui Imagina. a seleção da Deus. Despedida da Copa tem 13 letras, igual o Brasil campeão. Ochoa. Carvajal. E que é muito legal o Ochoa. É tipo assim, lembra? O Pacheco lá só parecia. O Ochoa, ninguém sabe o que acontece ainda no período de Copas. Onde ele joga, o que ele joga, qual é o clube dele. Mas na Copa ele joga e joga bem. Melhor que o México. Ninguém achou. Essa foi. O Marcos Uchoa, que é um dos. É o Pelé da reportagem, Mas é Marcos com U. Uchoa. Beijo, Marcos Uchoa. Você é um gênio. Carvajal despedida. Van Dijk despedida? Certeza? Cara, não sei, Van Dijk. Quantos anos tá o Van Dijk? Cara, o Carvajal até. Tá, 32. pra explicar, tá com 33 PVC. Aí são alguns nomes que Claro. podem estar fazendo a despedida, né? Não é uma certeza que seria a última Copa desses caras, mas a gente Isso, tentou mas montar um time de jogadores, lendas aí do futebol mundial que podem estar fazendo a sua última Copa. Ele já não tá no melhor momento da carreira dele mesmo, o Van Dijk. E Já... mesmo assim é melhor que a maioria, mas não é o melhor momento. mas acho que tem zagueiros... Enfim, o Rudiger tá melhor que ele. O Rodrigo tá, É. porque corre. O Rodrigão da massa. Se eu vou tapar, não é por causa do Vini, é que eu não gosto dele. Otamendi? Também não gosto, cara. Eu respeito, ganhou muita coisa, é campeão do mundo. Tem lá no peito, mostrou pro Vini Júnior lá a tatuagem e tal, mas eu não gosto do Otamendi, cara. Eu acho ele, Rudiger. eu acho um zagueiro seguro, assim. Melhorou eu não muito. vou Melhor do que do discutir- Galo, né? Eu não estou discutindo caráter, estou Não, discutindo isso- qualidade não, como zagueiro. Até aí, como por exemplo, Sérgio Ramos, né? É o cara que eu sempre queria no meu time. Jamais jogar contra, que é um dos maiores. Entre aspas, não, sem aspas, bandidos que eu vi na zaga. Eu vi, Mas jogava eu muito, vi, né, no, Sérgio eu Ramos? vi no campo o Real Madrid e Borussia Dortmund semifinal de 2013. Cara, ele armava o time inteiro lá de trás. Sério, o Piquet fazia isso Inteiro. muito também, no Barcelona, na linha de impedimento assim. Não, é um zagueiraço, né? Fora o potencial ofensivo do Sérgio Ramos, né? Casimiro é a despedida e é o capitão. Não é o capitão é o Marquinhos, mas é o grande líder Grande da seleção Se brasileira. não vier o Danilo, que a gente conversou no outro programa. E é interessante que o Casemiro começou o período fora, né? Da seleção, do período com o Ramon, com o Dorival Júnior, com o Fernando Diniz, Dorival Júnior, Lisca. Quem mais treinou na seleção brasileira antes do Ancelotti? Ernesto Tinha Paulo. muita gente, cara. Ernesto Muita Paulo. gente. Ernesto Paulo também. Brasil e País de Gales. Em agosto, 1x0 País de Gales. Perdemos de Sabe que tem uma 91. coisa engraçada aqui, o De Bruyne, muita gente chorou a saída dele do Manchester City pro Napoli, mas não aconteceu no Napoli. Não rolou. E o Modric, ao contrário, depois da vitória da Inter, do Milan sobre a Inter no Campeonato Italiano, a primeira página da Gazeta dello Sport da edição de quarta-feira era Amore mio, Modric. Ele é demais, cara. E a história de vida dele, que o gerente do hotel onde ele teve que morar durante a Guerra dos Balcãs, né? O avô foi assassinado na frente da casa dele, morava e tal. Disse que ele jogava bola ali no estacionamento, né? Que ele quebrou jogando bola, 6, 7 ou 8 anos de idade. Ele quebrou mais janelas do que as bombas atiradas. Que ficava o tempo inteiro jogando no corredor ou no hotel onde ele teve que morar com a família. Uma história de vida fantástica. E falando de De Bruyne, não é momento Léo Dias, não. Ainda bem que não será a última Copa do Courtois, porque a gente lembra. Cara, o Courtois vai fazer 34 em maio. Ou seja, o Courtois, se Deus quiser, tem mais umas 15 Copas do Mundo para jogar. O Courtois é o goleiro, na minha opinião, que mais decide jogo. O que ele fez lá em 22 em Stade de France
Não, E outros jogos, né? E em Wembley também, contra o Borussia Dortmund, ele ficou um ano inteiro sem jogar, jogou no lugar do Lunin e foi muito melhor como é que o Lunin. E nessa Champions, no meio de semana, que o Nossa. Pitart erra o bote, Defesa com o pé dele. ele faz a defesa com o pé Não, absolutamente lembrando que ele tem 4 extraordinária. quilômetros da cabeça até o pé. Assim, pra mim, o Courtois é o maior goleiro da história do Real Madrid e pra mim é o terceiro maior da história recente, porque pra mim tem que dividir goleiros. Pra mim só perde do Buffon e do Neuer. O Neuer é mais completo como goleiro, mas eu prefiro como goleiro o Buffon. Porque pra mim o Neuer é o segundo melhor goleiro do mundo e um dos 20 melhores zagueiros que eu vi também. E aqui no ataque a gente vai ver que tem gente que pode ter se despedido em 2022, né? Pois é. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. O Cristiano, será que vai pra Copa na questão física? Não. O Cristiano Ronaldo pode não conseguir ir, mas a tendência é que vai. Ele saiu. Também. Você viu na semana passada, tinha notícia. Semana retrasada tinha notícia. Não, semana passada, logo que começou a guerra. Logo que teve o ataque sábado, dos Estados Unidos e Israel ao Irã, chegou a notícia que o avião particular do Cristiano Ronaldo tinha decolado em direção a Madrid. Mas que o Cristiano Ronaldo estava em Riad. Logo depois veio a notícia que não. O Cristiano Ronaldo está em Madrid fazendo o tratamento médico para jogar a Copa do Mundo. E não se diz que esse é essa de 26, pode ser de 30, porque esse atleta Cristiano é absurdo. E Neymar a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos, PVC? A gente teve na terça-feira, o Carlo Ancelotti foi para Mirassol. Ele tinha avisado os clubes que iria para Mirassol 15 dias antes. Deixou claro que continuaria indo mesmo com a ausência do Neymar. E olha que o Santos sabia há 2 semanas que o Ancelotti ia. O Neymar ficou fazendo controle de carga. O Ancelotti fez questão de ir porque ele diz que era respeito pelos clubes que estavam sabendo da rotina. E era claro, isso ele não disse, evidentemente, mas que não é o Neymar que faz a agenda do Ancelotti. Quem faz a agenda do Ancelotti é a CBF. Sem dúvida. Então ele foi. E ele foi, é engraçado, porque muita gente falou assim, pô, o Ancelotti em Mirassol, uma cidade tão pequena. Curiosidade, ele nasceu em Reggiolo, que tem 8.500 habitantes. O estádio em Mirassol tinha 8.132. Ele tinha no estádio a população da cidade onde ele nasceu. É que é Emília-Romanha, onde é? É, Emília-Romanha. Reggiolo fica a 30 quilômetros de Reggio Emília, que foi o primeiro clube dele, a Reggiana de Reggio Emília, onde jogou Tafarel. Sem dúvida. E onde ele que foi jogava técnico atrás da igreja lá dos padres, a Labsiri da igreja. Não, o Ancelotti é muito legal. E lembrando que para mim foi a segunda visita mais importante ao estádio depois da Isa, na época que namorava o Yuri, o volante do... Cara, eu fiz um jogo do Paulistão pela TNT, que o jogo, sei lá, tava 8-8, era Mirassol, eu não lembro quem era um time do interior. Qual foi a segunda visita mais importante? Primeiro a Isa, depois o Ancelotti. Porque a transmissão lá do Paulistão ficou só na Isa, né? Cara, e se o Neymar fosse, seria a terceira visita mais importante. Porque o Neymar ficaria na arquibancada, também ficaria bom. Olha, tem pênalti, mas vamos mostrar a reação do Neymar antes, durante o pênalti e tal. Bom, mas olha, belo time. Pra falar pouco desse time, né? Tem alguns nomes que poderiam entrar aí também. Quais? Você pensa num Kanté que tá voltando pra seleção. Você acha que o Kanté vai um dia parar de correr? Você tá louco, mas mané. Tá dando volta aqui, pode jogar mais umas 3 Copas 4 ainda, né? E mais 2 Super Bowls também. Pensa em nomes como Salah também na frente, Lewandowski pode estar fazendo a última Copa. Lewandowski muito provável, né? E o que a gente vai fazer aqui é passear por algumas Copas do Mundo até 2006, uma geração de ouro, né? Todo mundo guarda com muito carinho essa geração de 2006. Vamos passar por essas últimas 6 Copas, fazendo uma seleção a cada ano. Então vamos mostrar esses nomes, a gente já roda aí para a seleção de 2022 e vamos debatendo aí alguns nomes que vão surgir, algumas histórias de Copa. Olha lá, o homem. Cara, eu sou muito fã, mas nas últimas 14 foi fundamental. Aquela defesa lá no Maracanã contra a França no tiro do Benzema, que ele chuta a bola no ângulo, lembra? Ele só levanta o braço, cara. É uma certa prepotência, Neuer, mas é impressionante. Tanto é que eu tava pela Fox com o Gustavo Villani narrando. O Guga falando, espalma, mas ele olhou pra mim, sabe quando eu olhei, tipo, espalmou, bateu na trave, porque fica parado, cara. Em 14, monstro. E aquele jogo contra a Argélia no Beira-Rio, aquilo foi um espetáculo. Eu larguei a transmissão, fiquei só olhando o posicionamento do Neuer, porque ainda jogava como goleiro na época, e claro, com talento e velocidade, ele desarmou umas 10 bolas lá na frente, cara. O Thiago Silva tá falando ainda que pode, que tá à disposição e que se o Ancelotti quiser, ele pode jogar. Mas muito difícil, né? É quase impossível. E outro monstro, né? O seu Kepler Laveran, né? O Pepe também pode.
Pepe tem a condição física. Agora, isso é interessante, né? O Varane também é muito jovem. Ele tinha, se não me engano, o recorde de maiores conquistas mais jovem, né? O Varane, claro, muito pelo Real Madrid, também pela França. Mas é verdade, né? Varane a gente até esquece, né? O Varane ganhou 4 Champions League como titular. Bem, né? 3 como titular. 4 como... Ele foi titular na final de 2014, na final de 2017 e na final de 2018 da Champions League. Campeão do mundo. Vamos lá. Lloris, Pavard, Varane, Titi e Lucas Hernandes. Kanté, Pogba, Mbappé, Griezmann, Matuidi e Giroud na frente. Que eu nunca esqueço, por culpa do nosso querido Rudy Landucci, é o Matuidi, né? Em homenagem ao maravilhoso Juninho Pernambucano. E a grande música dessa torcida que era o... Do Kanté. Giroud. Giroud é o centroavante mais bonito que você viu? Porque ele é meio narigudo, como eu, que eu tenho que defender os narigudos. Mas o Giroud era bonito, cara. Ainda é, né? Bonitão. Não sei, você tá vendo ele? Não faz tempo. Né? Com aquele nariz dá pra ver. O nariz dele só pede pro do Ibrahimovic. Mas vamos lá. O Busquets, que eu gosto demais. O Griezmann não tá... Esse eu amo de Maria, velho. De Maria, esse homem de paixão, cara. Esse homem de paixão. E jogando em alto nível agora ainda, no Rosário Central, cara, né? Tá indo que muito jogador bem. que... Eu costumo dizer que ele é o Robert Redford no segundo Chefão de 74. É o melhor ator coadjuvante da história. Não é só coadjuvante. Está entre os 10 que mais jogaram, mais fizeram gol na Argentina. Campeão em tudo quanto é lado. O Di Maria é um facilitador, é um cara sensacional. Cara. Tem uma coisa do adeus da Copa que tem aqui nessa seleção. Tem um olá e adeus, né? Qual? O Bale. Outra música. É verdade. Primeira e última. Quem poderia, por exemplo, o Ryan Giggs, se ele tinha um avô galês como o Bale, e aí optou jogar pela seleção do país de Gales. É uma pena. Nunca pôde jogar pela Inglaterra. A Inglaterra seria outra, a carreira do Giggs seria ainda maior, né? Como o próprio George Best na Irlanda do Norte, um dos maiores que nunca pôde jogar a Copa. Aí tem o Litmani, tem o EA, melhor do mundo de 95, que também é um papo legal, né? Grandes jogadores que não puderam jogar a Copa, porque os países deles não jogavam Copa. Legal também. E só pra explicar o critério pro pessoal, PVC, isso que você falou do Bale. A gente não tá pegando só lendas de Copa do Mundo. São jogadores... Pela carreira, né? Com carreiras imensas, jogadores que fizeram história no futebol, e pegamos esse gancho das últimas Copas. E o Bale, que ficou umas 2 ou 3 temporadas como o jogador mais caro do mundo, né? Quando vai pro Real Madrid, por aí, né? Cara, eu acho que é o dinheiro mais desperdiçado, além do, embora eu ame de paixão Pogba pela elegância e tal, falei dos jogadores mais elegantes, mas mais vagabundos que eu conheci, o Bale acho que é o dinheiro mais desperdiçado, embora tenha feito parte do BBC. Enfim. Não, ele foi 4 vezes campeão da Champions, 2 como titular. 2 como titular na final. E quando ele 14 e 16. E quando ele entra em 18, ele faz o que fez. Em Kiev, né? Quer dizer, ele não era titular, era até na discussão. Entra, faz um golaço de bicicleta, outro frangaço. Aquele time do Real Madrid 17 e 18 é o único time da história da Champions League que se repetiu em 2 finais seguidas. Pois é. Que era Navas, Carvajal, Sérgio Ramos, Varane e Marcelo, Casemiro, Kroos e Modric, Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo. Cara, e aí o Bale entra no segundo tempo e faz o gol. E lembrando, vocês podem me matar de novo, o Carlos teve aquela concussão na batida do Sérgio Ramos, que já havia matado aos 29 minutos em Kiev o Salah, mas ele falha no gol de bicicleta. Como o goleiro pode falhar no gol de bicicleta? Falhando, cara. Repare depois, veja a imagem, ele pula seus braços. Ele pula com o braço assim, ele pula que nem Playmobil, ele não vai com os braços na bola. Um golaço, ainda mais o Karius, depois da concussão, não ia defender aquela bola. Mas ele pula seus braços no gol de bicicleta do Bale. Bom, Cavani e Luis Soares. Luis Soares, depois se despediu do Grêmio, também se despede da seleção uruguaia. Então, quem jogou mais, Soares ou Cavani, ou PVC? Soares, né? Soares. E acho legal falar do Thomas Miller, né? Copa de 2022, tinha muita expectativa de que ele pudesse passar o recorde do Klose, chegar perto do Klose, e acabou fracassando junto com toda a Alemanha. Que ele fez 5 gols em 2010 e 5 gols em 2014. Ele tinha 10 gols, sendo que ele nunca foi um centroavante. Podia jogar mais à frente, podia jogar atrás como um 10, um 7 ali. É um jogador fantástico que todo mundo, vários brasileiros que trabalham com o Thomas Miller dizem que é um cara realmente sensacional. O Bolívia fez uma matéria com ele também. Eu fui para Santo André. Maravilhoso. Fui para Santo André, na Bahia. E os caras falam dele maravilhoso. Tem gente nos hotéis ali que usa calção. É um cara sensacional. Calção da Alemanha que ganhou dele.
Thomas Miller. E Jogou menos que o Gerd Miller. Alguns caras que ficaram de fora aí dessa nossa escolha, né? A gente podia pensar também no Jordi Alba, que fez a última Copa em 2022. Hazard podia entrar no lugar do Bale, outro vagabundo do Real Madrid, mas... O Giroud, que vocês falaram, poderia ter uma opção na frente, mas essa dupla de ataque encaixa demais, né? Soares e Cavani, falando de Copa do Mundo ainda. Giroud, Guivarch. Não, Giroud. O Guivarch é o pior bípede campeão do mundo. Em 98, eu sei que o perfil Guivarch 1000 grau me odeia, mas enfim. Mas só pra dizer, e é interessante, era ele, ou o Dugarry, ou o Henry, ou o Trezeguet, e o Henry não estava pronto ainda, Mas o Trezeguet não estava pronto. O Henry começou a titular, mas com ponta esquerda. Né? Pela esquerda ele não estava legal. Por isso quando se faz, eu amo o Henry, principalmente fora de campo também, mas fora aquele lance contra a Irlanda, que é outra coisa que pode virar programa também, a famosa, né? Quando fala o Mbappé começa no Mônaco, até pela história, Claire Fontaine, a escola da base francesa. O Mbappé vai ser o novo Henry, tem tudo a ver. Mas para mim também não se compara Mbappé com o Henry e, sobretudo, no começo da carreira. O Mbappé era muito melhor com o Henry no começo da carreira. Só lembrar a passagem dele pela Juve. E antes da gente passar para o próximo time, vamos começar aqui um debate de gerações. Para vocês, qual dos times é melhor? Entre a de 2026, a hipotética de 2026 e essa de 2022 que acabou, a gente montou? Só pelo ataque passa. Esse meio campo pra frente fica muito complicado, né? Modric, De Bruyne, Neymar, Messi, Cristiano. Já basta. É que não é a seleção da Copa. A geração que a gente tá falando que pode se despedir em 2026 estava em 22. Então a Copa já era muito boa. Acho que a gente pode ir pra 2018 e a gente vai fazer a eleição no final depois. Pode ser, vamos nessa. Começar a passar. Mas aquele... do relógio. Mas por enquanto Por enquanto é aquela coisa... 18. O mata-mata eu vou com 26, tá? Boa. Pode passar. Boa. Chegamos em 2018. Olha Vamos escalar primeiro. Cara, o Derreia, que é o irmão mais velho do nosso querido Rodrigo Fragoso, que está lançando na Retrogol Arena, nossa loja, o livro dele, Virando a Chave sobre a conquista do Palmeiras da Copa do Brasil de 2015. O Derreia é um dos caras que mais caíram de produção que eu vi na vida. Ele começou De Gea e ele terminou Geleia. Diarreia, virou diarreia mesmo. Questão de Geleia. Principalmente em Copas. Aí falando do Sérgio Ramos e Piquet, cara, que monstros ambos. Não, mas assim, da Shakira também. Olha como tem questões da Shakira também. Olhando pro Piquet, você pode dizer assim... Una loba como yo não está para tipos como tu. Estou aqui, viu, Shakira? Não, Piquet, deixa... Estou aqui. Mas é engraçado que a gente está falando do Salah, que pode se despedir da Copa do Mundo em 2026. Claro que tem uma questão etária nisso daqui. Sim. Mas o Sérgio Ramos se despede na Copa que ele tirou o Salah. Exatamente, 18. E era um dos grandes nomes daquela final de Kiev. Ele tem a lesão, ele provoca a lesão no Salah na final da Champions League, Real Madrid e Liverpool, joga a Copa de 18, a Espanha é eliminada nas oitavas de final. Aliás, desde que foi campeão do mundo, a Espanha nunca passou das oitavas de final. Que coisa louca, né? Esse é um dos caras que ao vivo mais me impressionaram. Eu já gostava dele, mas me impressionou muito. Viu? Olha só, cara. Eu não chamei você, mas tudo bem. Respeitosamente, né? Um beijo pro Dia Internacional das Mulheres. O Rubens é um dos caras que mais me impressionou pessoalmente vendo, né, no gramado. E esse aqui é uma das maiores decepções em termos de seleção da história do futebol mundial. O Roberto Carlos disse para mim exageradamente que ele jogou mais que ele. O Marcelo joga mais bola do que o Roberto Carlos, mas o Roberto Carlos para mim é muito mais lateral, sobretudo pelo desempenho em seleção. O Marcelo em seleção, o PVC... Mas o Roberto Carlos, embora o Marcelo seja... Tecnicamente 14 na reserva, 16, 17, 18. E 18 joga muito mal no 7-1 e ele perde em 18 a titularidade, né? Ele deixa de ser titular. Em 18 no jogo contra a Bélgica ele joga. Com o Lukaku em cima dele ainda, né? Uma mudança tática que a Bélgica fez. O Martínez fez também, enfim. Mas o Marcelo nunca foi na seleção o que é. Eu acho que quando o Roberto Carlos fala sobre o Marcelo, ele está falando do ponto de vista de relação com a bola. Não, é o que pra mim, por exemplo, o Maradona pra mim jogou mais bola que o Messi, mas o Messi pra mim joga mais futebol do que o Maradona. Aquela coisa de habilidade, técnica. A habilidade do Marcelo é superior à do Roberto Carlos e poucos são superiores ao Marcelo. Agora, tecnicamente, pra mim, o Roberto, até como lateral, é muito melhor. O Kroos, depois de se despedir de Copa do Mundo, ainda ganhou mais Champions League em 22 e 24. E ainda faz falta ao Real Madrid hoje e muito Kroos. E o Iniesta é um dos maiores jogadores da história das Copas, embora a gente tenha que olhar para ele sobre 2010, né, sob o ponto de vista de 2010. Sim.
Porque senão depois 14 e 18 não é. Não é, mas para mim é o maior jogador da história da Espanha. O meu preferido é o Iniesta. O maior jogador espanhol que eu vi jogar, para mim é o Iniesta. Marco Xavi e Marco outros. Aliás, como disse Guardiola, em 2015, no torneio... Não, 2005, né? 2005. No torneio da Nike, lá, uma Sub-15 lá, ele vira e fala, era ele, tava o Guardiola, que já tinha parado, o Xavi, que tava começando, e o Iniesta, né? Aí ele fala, olha, na hora de entregar o prêmio para o craque da Copa Nike, lá, Sub-15 e tal, ele fala, ó, eu gostaria de entregar esse prêmio e para falar que você, Iniesta, joga mais do que vai jogar mais do que o Xavi e muito mais do que eu. E para mim acertou. E aqui tá o Jean Lucas da França. É verdade, falamos Pogba, disso, né, no último programa. E fez gol de novo no Bavio, Jean Lucas, tá? Pelo brasileiro. Eu gosto demais do Pogba, mas já falei. O Ozil é legal, né? Porque é aquela coisa meio serveró e eu vou pro inferno agora. O Pogba é maravilhoso pra você passar um final de semana com ele, ter um jogo. Aí ele vai jogar pra caramba. Se você tiver uma temporada inteira, não funciona. A elegância do Pogba é maravilhosa. E com o Agüero, cara, de novo, assim como o Eusébio, a Pantera Negra, é o melhor cosplay do Pelé, ou seja, não é que ele jogou mais próximo do Pelé, mas é o que fisicamente... tática e tecnicamente lembrava o Pelé, o Eusébio, a Pantera Negra. O Agüero, pra mim, é o que mais se parece com o Romário sem ter a genialidade. Mas foi um baita centroavante. E convenhamos, por relações familiares e de DNA, é um dos maiores jogadores da história, né? Porque ele tem de Maradona, de Messi, de tudo, né? O Agüero é demais, cara. Sou muito fã. E pra fechar um pouco esse time aí, né? Um time com meio de campo muito forte, Nossa. com esses jogadores alemães trocando de geração, espanhóis também em peso nesse time. Ainda ficaram de fora aqui, não sei se vocês colocariam algum desses no time. Tem o Kompany, tem o Rakitic, Davi Silva, pode pensar no Higuaín, Mandzukic, mas acho que tá bem, esses nomes estão bem escolhidos, o acho. Higuaín Né? teria mais gols que Cristiano Ronaldo e Pelé juntos se fizesse metade dos gols que ele perdeu em jogos decisivos pela Argentina. Felipe Coutinho, verdade. Claro, bem lembrado. Felipe foi o melhor Coutinho brasileiro de 18. Felipe Coutinho jogou a Copa do Mundo de 2018 como o segundo jogador mais caro da história do futebol. Porque o melhor brasileiro. Porque o Mbappé era o segundo jogador mais caro quando fosse efetivada a compra, que era no início da temporada de 2019. Bora pra 2014? Vamos nessa. Teve Copa? Teve. Teve, mas um esquema tático mais diferente aí, né? A gente tentou adaptar. Difícil de colocar esse time em campo. Mas foi legal. 3-1, 3-6, gostei, cara. Gol demais. 14, beleza. Pra mim, o maior goleiro de todos os tempos, Buffon. E respeitosamente, se puder depois editar e cortar o que eu vou falar, mas enfim, mas vou falar. A época, eu acho que ele ainda estava casado com a Alena Seredova, que era uma modelo tcheca e apresentadora de TV na Itália, muito bonita. E eu gravei um negócio... Não, gravei em 2010. Lá na África do Sul, lá pra Sky já, porque era apresentadora, era um negócio... Quem que vai ganhar a final da Copa? Eu falei, vai ser a Espanha e tal. E aproveitei e falei, um beijo pra segunda mulher mais linda do mundo. Na época eu dei pra meu antigo regime, pra mãe dos meus filhos e tal. A Hilária D'Amico, né? Que era apresentadora da RAI. E a RAI, na época, já estava na Sky. Aí apareceu, voltou aquele careca apresentador fazendo assim. Eles editaram me mandando um beijo, um bate, não sei o que, ela aparece assim com a cara, ela rindo, graças tanto e tal. E aí eu dizia que as duas mulheres mais bonitas da Copa de 2006, aliás, as três, era a noiva do Schweinsteiger, a Hilária D'Amico e a Alena Seredova. A Alena Seredova é a primeira mulher do Buffon, a Hilária D'Amico virou a segunda mulher do Buffon. Ou seja, o homem é brabo, respeitosamente. E se eu te amo, meu amor, você não vai estar vendo esse corte do programa. E falando de goleiros nessa Copa do Mundo... Fizeram a última Copa também o Cacilhas e o Júlio César, né? Então ele teve que vencer uma disputa... Excelentes goleiros, mas não se compara ao Buffon. E o Júlio César o que o brasileiro faz com o Júlio César? 2010 ele chega para a Copa como o melhor goleiro do mundo, tripleta da Inter e tal. E ele falha nos gols da Holanda e tal, ok, é pesado, falha. Mas pô, qual é a falha do Júlio César no 7-1? Não, mas o problema do 7-1 não é o Júlio César é um grande goleiro. Grande goleiro, grandíssimo goleiro. A questão só assim, ele é o goleiro que mais levou gol em Copa do Mundo. Sem dúvida. Ponto. Aí é matemática. É matemática. Mas daí dizer, a culpa é do cara nenhum. Os 7 gols, o goleiro do Brasil não tem culpa. Ele tomou 10, 11... Das 3 da Holanda, 12, 13... Um da Croácia contra. 14 gols em 2014. É muita coisa. Mais... Ainda bem que não foi 18 a Copa, senão era 18. Mais 2-0 Coreia do Norte, 0-0 Portugal. 1 contra a Costa do Marfim foi 3-1. 3-1. Né? Aí Chile 4-0, 3 gols.
Estamos em 2010, né? 3 gols. Chile. O Chile foi 4-0. Que é oitavas, aí perdemos nas quartas. É isso? 3 gols. 3 gols só na Copa. Então são 17 gols sofridos. Pô, o Carlos, em 86, tomou um gol. O Brasil invicto e perde nos pênaltis. Bora seguir essa escalação de 2014, então. Michael amo de paixão até pela amizade e tal, mas é muito bom lateral. Mertesacker, eu não lembro se é em 97 ou 98. Você viu que o Carlos Miguel corrigiu mesmo, né? Eu tenho 2,5. Acho engraçado que ele faz questão de falar, o Carlos Miguel do Palmeiras. Eu tenho 2,5. 2,4 para 2,5, velho, deixa quieto. Mas dá pra sair do gol, mas seguro. Também, mas a corneta fica. Esse é o monstro. Lateral esquerdo, lateral direito, volante. Felipe Lama. Outro gênio. Fora elegância, beleza, Pirlo. Registra retrato. Schweinsteiger. Xavi é um monstro sagrado. Também. Monstro. Schweinsteiger sabe da história do Luciano do Vale, né? O Luciano do Vale, quando você botava no papel a escalação pra ele dizia assim: uma hora trabalhou com o Luciano. Eu trabalhei com os jogos do Schweinsteiger. Ele pegava e falava assim: como é que fala o nome desse aqui? SC. Cara, eu vou. Deixa eu ver se eu acho. Teve um jogo. IGER. Como é que fala isso aqui? Schweinsteiger, Luciano. Esse não vai jogar hoje. E não só são 86 narradores que eu trabalhei, tá? Não só. É que é uma pena. E um dia eu tava na Bandeirantes ainda, tava o Luciano fazendo o jogo e o maravilhoso craque Neto também. Eu anotei e mandava. Eu mandei depois do final do jogo, Neto, olha o número de vezes que você pronunciou. Não, o número não. O número de vezes diferentes que você pronunciou Schweinsteiger. Teve de Schweinsteiger até Schengen. Eu nunca esqueci o Schengen. Esse Schengen foi demais. Teve os 7 ou 8. Beijo, craque Neto. Valeu. Só não te convidamos aqui, como você mesmo fala, eu não vou para esses caralhos desses podcasts. Pronto. E é isso. Gerrard jogava muito. Amo de paixão de Gerrard. Até pela história dele do primo em Hillsborough. Amo de paixão. Van Persie fez um dos gols mais bonitos da Copa de 2014 e das Copas, né? E das Copas. O gol de cabeça de fora, gol de peixinho de fora da área. No dia que morreu o Berdan Catani, bandeira do Palestra. Espanha 1, Holanda 5. Robben. Miroslav Klose, o maior goleador da história das Copas. Goste ou não goste... Até esta Copa, porque o Mbappé vai superá-lo. Já tá com 12, né? 16 gols. E esse eu amava de paixão sempre. O Netherlands. Robben. O bravo guerreiro. Robben. E nunca Todo mundo já viu isso? Desculpa, hein? Desculpe. Um beijo pra Adriana, que é a querida. Eu não sabia. Eu só sei que teve a história. Teve. Todo mundo sabe a história? Não conta. Não conta. Você sabe da história. Um beijo pra Adriana, querida Adriana. O Robben é interessante que em 2013, um pouco antes da final da Champions contra o Borussia Dortmund, chega o Milton Neves pra mim e fala: tive um sonho. Tava dormindo, acordei, o senhor era assim, o Robben encontrou comigo no aeroporto e falou: Milton Neves, vá pra CUR, porque era um patrocinador que o Milton falava o tempo inteiro. Bom, eu morri de rir e tal, aí eu lembrei, o querido Fábio Bola, amigo nosso, tal, que trabalhava comigo na Band, hoje conselheiro do Palmeiras e tal. O Fábio Bola trabalhava com o Luiz Gustavo, né, do volante do Bayern. E liguei pro Bola, e eu sabia que o Bola, inclusive o próprio Robben, uma simpatia, eu falei: cara, contei, ele morreu de rir. Falei: será que dá pra você fazer isso aí virar realidade, o sonho do Milton Neves? Aí tá lá o vídeo, você pode procurar lá. Vou mandar pra você amanhã. Aí tá assim: Robben, Milton Neves, Abracur. O Robben, cara. E a gente botou no ar, na rádio, porque então, acho que na TV não podia, na Bandeirantes, botamos lá. Cara, o Milton Neves eu nunca vi ele rir tanto, né? Porque essa figura do Robben. Milton Neves, Abracur, e ri pra caramba. Grande figura, e todo mundo sabia, né? Ia cortar pra esquerda, ia bater, ia fazer gol. Pra fechar esse de 2014, alguns nomes que ficaram de fora, como a gente falou no gol, tinham boas opções, né? O Casillas, o Júlio César, teve Xabi Alonso, Lampard, Sneijder, Drogba. Confesso que eu pensei em colocar o Drogba, mas o gol de peixinho do Van Persie acabou não deixando tirar ele desse time. O Drogba foi mais jogador do que o Van Persie. Também acho. Com certeza. Mas o gol assim do Van Persie é um negócio absurdo, né? Um dos gols mais lindos da história das Copas e só futebol, né? Porque pela dificuldade, a bola de 200 quilômetros viajando. Bora pra 2010, a gente tem mais 2 Copas, né? A gente vai falar até 2006, talvez o time que a galera tá mais esperando. Anos. Vamos falar de até 2006 porque são 20 anos de Copa do Mundo. E podemos depois fazer outros. Podemos partir pra 2010, Gabriel. Não. Grande Pirlo. Registra retrato. Olha lá. Nossa, David James. Nossa, que boa despedida, hein? Olha, esse ano tava ruim, cara, do goleiro, é aquela viu? despedida que você não precisava nem ter contratado. Você lembra qual era o apelido dele? Maldoso, né?
não era Paulão Desmaio, mas era Calamity James, né? Quando ele jogava nem tanto pela seleção inglesa, mas pelo clube. Vamos fazer o seguinte, né? Esse livro maravilhoso que o PVC trouxe, com todo respeito ao PVC. Pronto, vai. Não senta na mesma mesa do resto da galera, né? Eu sempre precisava ter um goleiro, mas bota... Quem que é a galera que sobrou de 2010, mas manhã? De goleiro? Não, que você ia citar outros nomes que não estão aqui na lista. Não, vamos escalar primeiro. Não, pra já botar como goleiro. Pra colocar como goleiro? No lugar do Tá, James. pode ser o Deco, pode ser o Veron, pode ser o Van Bronckhorst. É que não foi, mas o Soares defendeu melhor. Aquela bola contra a Gana no Soccer City foi melhor. Qualquer um, cara. Então, Tá justo. É que é muito pesado. Tá, vai. A gente pode pegar um outro goleiro da França que não se despediu naquela Copa e colocar no lugar do David James. É o Mandanda. Manda andar no lugar do James. E o Barthez, que também é a figura, tem a camisa muito bonita dele e tal, mas o Barthez, hein, gente? Assim como a França foi campeã com o Guivache de centroavante, foi campeã com o Barthez de goleiro. Mas O vamos Barthez lá. era bom goleiro. Era bom, mas não era... Né, enfim. O Barthez foi campeão da Champions pelo Olympique de Marseille. Foi legal, bacana, tal, ponto. Sim, eu ia falar outros caras. Puyol, Lúcio e Cannavaro. Cara, eu acho o Lúcio gigantesco zagueiro, 3 mas o Copas Cannavaro... do Mundo. Mas o Cannavaro... Não, virou o melhor Cannavaro. mundo 4 anos antes, né? E assim, e interessante. Você sabe que ele... Eu gostava mais do Nesta do que do Cannavaro. Aí o Cannavaro O atropelou Nesta até porque era, o Nesta se o machucou. Nesta era em mais... 2006. o Nesta tava no grupo e se machucou. O Cannavaro se E entrou consagrou o junto com o Materazzi Materazzi. pra felicidade do Zidane. Mas o Cannavaro era um grande zagueiro e fez uma Muito. Copa do Mundo exuberante e depois Arrancada no foi peito, ser cara. técnico do time É verdade. do país onde moram os zagueiros, né? Os Beck... Não, que você não sabe onde eles estão, né? Hã? Os Beck estão onde? Estão com o Cannavaro. Eu cruzei o Cannavaro em Washington no sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Agora? Agora como técnico do Uzbequistão. Gattuso, que tem um problema com o Carlo Ancelotti. O Ancelotti é super elegante, não fala sobre isso. Mas eles têm um Gattuso problema. tem um problema com todo mundo. Né? Na verdade, aquela coisa de arrancar a cabeça. E um beijo pra Paulinho Corcione, nosso parente... Nosso parceiro que é primo do Gattuso. E tem que tomar cuidado, porque ele é de uma cidade de 38 mil habitantes na Calábria, e como todo calabrese, você já tem que tomar cuidado. E eu posso ter, e esse é o teu lugar de fala, porque ele é da terra do meu bisavô, exatamente a mesma cidade, Corigliano Calabro. Então tem que tomar cuidado com Gennaro Gattuso. Zambrota fez gol contra a Ucrânia nas quartas de final de 2006. Que aliás foi o único palpite que eu acertei 100% em Copa do Mundo foi Ucrânia e Suíça. Eu fiz. 0x0. Eu falei, vai ser 0x0 no tempo normal, 0x0 na prorrogação e 0x0 nos pênaltis. Não foi, mas a Ucrânia ficou no 0. E a Ucrânia Suíça, perdeu os pênaltis. A Suíça foi eliminada sem sofrer gol. Sim, e havia ganhado. Quer dizer, ganharia em 2010 no jogo inaugural contra a campeã Espanha. Ashley Cole gostava. Ashley Cole era um grande lateral do Arsenal, campeão invicto em 2004, e depois do Chelsea, campeão da Champions em 2012. Ribéry. Pensou em beleza, você pensou Ribéry, depois pensou em feiura, pensou Kaká. O Ribéry em 2013 podia ter sido o melhor do mundo. É um belo contraste, esse Kaká e Ribéry lado a lado. E o Kaká que jogou no sacrifício essa Copa, né? Pode até ter dado uma prejudicada no segmento da carreira dele. Sim. E, vocês são preconceituosos. Não, é a constatação. O Ribéry é feio, independente, lamentavelmente, do que ele sofreu e tal. Mas ele podia ter sido o melhor do mundo em 2013. Em 2013 ele podia. E ele foi um exemplo para muita gente até hoje. Porque aquela coisa, o craque do time era um dos do Bayern, né? Não precisa marcar, não precisa. O que o Ribéry corria, o que ele marcava, o que ele ajudava a Sembola, o Robin também do outro lado. Maravilhoso o Ribéry de 13. E falando de feiura... eu tô falando Ribéry, exatamente. Não tinha nem olhado. Que é outro que também teve acidente quando jovem, mas é feio pra burro. Carlitos. E o Henry já falou, mas o Henry jogava muito. Eu achava o Henry muito bom no começo de carreira também. Não, eu gostava, mas pra mim não se compara em Mbappé. Eu acho que ele deu azar de pegar a Juventus, que não tava bem. Que não tava legal. Que não tava bem. Depois no Mônaco ele era um grande jogador. Na própria Copa, em que ele é campeão, como na primeira Copa o Mbappé vai ser campeão, ele realmente... De novo, o cara ser reserva do Guivache com justiça ou sem justiça já era pra pendurar a chuteira já na Copa de 98. Eu acho que ele não era centroavante, ele era mais ponto de lança. Ele podia cair pela esquerda, cair por dentro, mas enfim, podia... No lugar do Guivache, eu ia falar até o Jean-Marie Le Pen, não. Nós estamos falando de 2098, a primeira Copa que o Henry vence, que a França tinha um meio campo que era... Gostava. Começou 4-2-3-1 com Deschamps e Petit. E aí tinha Djorkaeff, Zidane e Henry, e o Guivache ou do Garry na frente. Depois
o Henry sai do time e entra o Karembé, então ele faz, em vez de ser um 4-2-3-1, ele faz um 4-3-1-2, ou 4-3-2-1. O Zidane, cara, que o Zidane é expulso de uma maneira estúpida contra a Arábia Saudita, do Barreira. O Zidane, em 98, ele joga a lá Zidane a final. Exatamente. E fazendo coisas que ele não era o Zidane fazia, não era o Zidane goleador, cara de cabeça. É interessante. A Copa do Zidane é de 2006, que ele também passa a jogar mesmo a partir do jogo contra a Espanha, mas sobretudo, a maior partida que eu vi na vida de alguém na minha frente foi o jogo contra o Brasil. Então vamos para 2006, que a gente vai ver a despedida do Zidane. Vamos para 2006, acho que esse time é o que a galera tá mais na expectativa. É porque você tem qual a sua idade, Felipe Masmaniano? Eu tenho 33. Não, eu não sei fazer as contas. Você nasceu que ano? Tinha, 92. É porque ele tinha 13 anos em 2006. A questão central é aquilo essa. que você coloca sempre muito bem, PVC, sobre a paixão adolescente, não só no futebol. Quando você tem 12 anos de idade, 13 anos de idade, 11 anos de idade e se apaixona por futebol, você nunca viu nada igual. Mesmo. Você nunca viu nada, aliás, provavelmente, né? E aí você vai passar o resto da sua vida dizendo, putz, eu nunca vi nada igual. Como a Copa de 90, que pra mim é a pior de todas, 2010 tá ali junto no empate pouco técnico, mas pra muita gente, que a gente trabalha, é a Copa porque é a primeira Copa, mas é uma porcaria de Copa, que muda até a regra do jogo que a gente fala. Kahn, monstro. Kahn. Aliás, o Kahn, a gente falou do Júlio César em 2010 e tem Peter Cech em 2006, que também faz sua despedida, e pra mim tem uma maldição do melhor goleiro do mundo nas 3 Copas ali, porque o Oliver Kahn era o melhor goleiro do mundo em 2002 e falhou na final. Peter Cech era o melhor goleiro do mundo em 2006 e falhou nos 3 jogos da República Tcheca. E o Júlio César era o melhor goleiro do mundo em 2010 e não vai bem na Copa do Mundo de 2000, no jogo contra a Holanda em 2010. Era a síndrome do maior goleiro do mundo. E o Kahn, melhor goleiro do mundo em 2002. Em 2006 já não era. Exato. Mas foi um goleiraço. Tá? Até em 2010 a gente encontra com ele um pouquinho antes da final da Copa. Kahn. O Thuram não se despediu da Copa. É porque agora tem Khéphren Thuram e Marcos Thuram que tem a família Thuram. Tá falando aqui, será que não? O Khéphren Thuram, a volante da Juventus, que pode jogar... Jogar naquele meio campo do Egito. Khéphren, Miquelinos e... O Khéphren Thuram... Pirâmide é Master, deixa quieto. O Khéphren Thuram, que pode jogar a Copa do Mundo pela França, pode não jogar, pode não ser convocado, mas ele pode jogar a Copa do Mundo pela França. Ele nasceu em Reggio Emília, porque o Thuram... Em 2001, porque o Thuram jogava no Parma. Que foi o Parma mais extraordinário que houve, que era Buffon, que ganhou a Copa da UEFA 99, que tinha Buffon Cannavaro no gol, Thuram, Cannavaro, Sensini, era Vanoli lateral esquerdo, Fuzerdi no Baggio, Veron, Fuzerdi no Baggio, Veron, o Veron era Bogosian, Crespo e Chiesa na frente. Hernan Crespo e Chiesa na frente. O Crespo que era muito melhor jogador do que treinador, acho que o pessoal, principalmente o torcedor de São Paulo, sabe. O São Paulo não acha. O Cannavaro, que tem uma história fantástica, não sei se eu já contei aqui, e eu perguntei, tive o privilégio de perguntar a ele, porque quem contou isso me colocou numa ligação telefônica com ele. Que o Amaral sai do Parma, né? Aí isso é um procedimento meio que normal, né? Ainda mais para jogadores de fora. O jogador vaga um apartamento, uma casa, vem um novo jogador contratado e fica, né? Aí falaram, o Cannavaro foi visitar o Amaral, falou, adorou o apartamento, pô, gostei, olha, gostei muito dos móveis, tá? Como é que a gente faz? Como é que faz o quê? Não, vamos acertar o quê? Não, os móveis. Aí o Jiu-Jitsu vou levar, botar na avião esses móveis, fica aí pra você. E ficou pra você. O Amaral não comprou 1 centavo dos móveis, né? Então o Cannavaro tem quem não tem um carinho pelo Amaralzinho, né? Então o Amaral, 10 anos antes do Cannavaro ser o melhor do mundo da FIFA em 2006, o Amaral deu a mobília da casa dele pro Cannavaro. E o Nesta, que a gente estava falando. Titular e acabou não jogando porque se machucou, jogou pouco, Roberto jogou o primeiro Carlos. jogo. E o Roberto Carlos. E vamos parar de falar da meia do Roberto Carlos, pô. Naquele dia não dá pra nada. Vieira, que eu sempre achei um monstro. Monstro sagrado, muito grande jogador. Zidane, filho Zidane. E é uma pena, né, que a gente falava, Ronaldinho Gaúcho, eu dizia, já de 99, quando eu falei pro Ronaldinho, eu errei. Ronaldinho, você vai ser um dia o melhor do mundo. Eu errei porque ele foi 2 vezes, mas eu falava, tua Copa, Ronaldinho, é 2010, porque pelo auge, pela idade, você vai estar no auge em 2010. E lamentavelmente foi a última, e o que é pior, foi uma péssima Copa do Mundo do Bruxo. Ele fez uma grande Copa do Mundo em 2002. Sim. E fez uma Copa do Mundo ruim em 2006. E o Zidane, o pecado do Zidane é ter sido a despedida dele, o último lance dele, a cabeçada. Na carreira, não é só na Copa. É verdade, na carreira. Ele acaba a carreira... Cara, não tem um final de carreira pior na vida de alguém. É o vice-campeão do mundo, sim, mas ele acaba com as chances da França dando uma cabeçada no peito do Materazzi.
Figo. Contra o monstro Se sagrado. você não viu o documentário Figo, não vi. Poxa, extraordinário. Muito bom. Não vi, É me falaram. extraordinário. Tá onde? Você sabe qual é o streaming? Eu acho que é... Né? Eu acho que é Netflix. Eu acho que é Netflix também. Veja. E vai estar entrando em breve um muito legal na Netflix. Você vai ver aqui também no canal do Mauro Betti PVC. Um muito legal da Netflix aí de um cara que tá aí nessa seleção. Francesco Totti e Ronaldo. Totti. Esse é o maior craque bandeira, o alma squadra de um clube, né? Provavelmente. Não tô falando, por exemplo, Newton Santos no Botafogo também é monstruosa a história, mas o Totti, pô, ele era gandula. O mundo inteiro quis contratá-lo. Não só rivais italianos, mas Real Madrid quis, acho que o Manchester United também. O homem falou, não, vou jogar na Roma, só na Roma. Que nem o Leonardo Jardim também falou que só treinaria o Cruzeiro. O Guerreiro só jogaria no Corinthians do Brasil, mas enfim, cada um com a sua. Timaço esse de 2006, né? Ainda uma galera de fora, teve Beckham, Riquelme, Del Piero, Ibrahimovic, Adriano Imperador, todos esses caras podiam ter entrado. Se fizesse nisso tem um aqui... monte aí que é... igual que eu falei do Bale, né? O Adriano também. O Bale é o craque da outra música dos Beatles. Qual? Why I Say Hello, I Say Goodbye. Why I Say Hello, I also Say Goodbye. Hello. I Say Goodbye too. Muito bem. Mas olha, só esse time que o Masmania escalou que não coube em 2006, se bobeasse, ganharia de 2026. Tinha o Peter Cech no gol, como vocês falaram no começo também, então dá pra formar um time B fortíssimo. Time B sensacional. Concordo muito com o que você falou, PVC, da nostalgia, do sentimento da gente lembrar dessa Copa como adolescente, o pessoal da minha geração, mas é um time muito forte. Agora vamos até aproveitar pra debater, né? Qual que é o time mais forte de todos esses que a gente trouxe? Time é o de 2006 pelo Zaga, tal, não sei o que lá, mas o time que tem o Messi e o Cristiano... E lembrando que pode vir a ser a última Copa do Cristiano. Porque ele não joga em 2026? Não, é que ele pode jogar ainda em 2030. É que o problema do Messi Cristiano é diferente do Zidane. Sim, porque assim, o Zidane a gente viu no ápice em 2006. 2006 não foi o melhor ano da carreira dele. Não, tanto é que ele tinha ficado 3 anos fora, de 2003 até a Copa, ele tinha se aposentado da seleção. Falei, não, vou voltar para o Mundial. Que não voltasse, né, Zidane? E assim, a gente não tem a perspectiva de ver Messi e Cristiano Ronaldo no ápice, embora o Cristiano Ronaldo possa fazer o 10º gol na Copa do Mundo. E eu acho que Portugal vai para a final contra a Espanha. Então, numa dessas, o Cristiano pode... Que é ótima a seleção de Portugal. Geração muito campeão, boa. Não tem 13 letras. Boa. Tugas, campeões. 5, 8 mais 7 dá 15 letras. Tugas, campeões. Não, também não dá. Que mais? Alemanha, campeão, não tem 13 letras. Mas campeão precisa ter 13 letras? Não, campeão tem... Vencedor. Campeão tem 7 letras. Campeão tem 7 Campeão, você pode dar uma colchambrada. É campeão. Bota um monte de hora. É campeão. Daqui a pouco. O Zagallo ia fazer esse grande Zagallo. Saudoso Zagallo. Copa C Zagallo não é fácil. Encerrar o programa assim. Foi bom. Não, muito campeão. Bom. Mas... campeão! Quem vai ser campeão em 26, então? Quem vai ganhar a Copa? Se for campeão com 13 letras, qualquer um. Mas pra mim é Espanha e Portugal. Espanha vai ser campeão. Claro, torço pelo Brasil. Mas vai ser a Espanha bicampeã. Copa em continente neutro, quando não tem país campeão, pode gritar qualquer coisa. Lamine Yamal. Esse é monstro, tá? Lamine Yamal hoje, é o melhor jogador do mundo da última semana. Sem dúvida. Mas pra mim vai ser das próximas semanas e anos. Ele e o Valverde. Monstro! Valverde, isso é maravilhoso. Já começa bem pelo nome, né, Masmania? Valverde. Monstro, amo. Amo de paixão o Valverde. O Irã não irá. Por causa da ira. Samina, Mina, grande zagueiro do Palmeiras, o HEE, Samina, que foi o cara que fez o gol, irmão do Tchabalala, Mina de novo, Zangalewa, que é o grande campeão do sul da África do Sul, This Time for Africa.